cada um usa de um jeito. Às vezes a pessoa fala um negócio, um entende uma coisa, outro entende outra coisa, e acaba ficando uma confusão na cabeça de todo mundo. E é importante a gente saber diferenciar uma coisa da outra. O que é agronegócio, quem que é agronegócio, quem que não é agronegócio. Ou o que é realmente o agronegócio. O que é agricultura familiar, né? Qual a importância da agricultura familiar e qual é a importância de todos os segmentos que a gente tem aí na nossa agricultura. Bem, gente, primeiro a gente precisa ter uma dimensão do que é a nossa cadeia produtiva, né? A gente tem antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. O que a gente tem antes da porteira, o que a gente tem dentro da porteira, o que a gente tem depois da porteira. Eu estou falando porteira, né? O pessoal está achando que está falando de gado, mas não é. Então, vamos falar de porteiro no sentido figurado, né? Mas do café também. Antes da propriedade, o que acontece dentro da propriedade e pós-propriedade, né, produtor. Antes da propriedade, a gente tem todos esses elementos e muito mais, né, que a gente não contemplou aqui. A gente tem todos esses elementos que são a compra de insumos, as sementes, fertilizantes, maquinário, implementos, intermediários, comércio, sistema financeiro, cooperativas e todos aqueles que estão envolvidos no fornecimento dos produtos para a cafeicultura, no caso específico aqui da nossa festa do café. Mas isso para todas as atividades agropecuárias, a gente tem esses elementos antes que fazem parte do nosso negócio do café. Dentro da porteira, a gente tem a lavoura, a gente tem a pecuária, a gente tem a agricultura orgânica, a gente tem monocultura, a gente tem sistema silvio-pastoril, a gente tem a agricultura familiar, a gente tem a agricultura empresarial, a gente tem várias modalidades de produção agropecuária que está ali dentro da porteira. E pós-porteira, a gente tem os intermediários, a especulação, as cooperativas, a distribuição, o transporte, a indústria, o consumidor, o fair trade, né, que é né, Jarez, presidente da Cocaminas aqui, né, e o fair trade é um caminho que tem dado muitas possibilidades, né, para a nossa agricultura aqui em Poço Fundo. Então, gente, agronegócio é tudo isso, tudo que está ali. Quando se fala de agronegócio, você está falando disso, de tudo isso. Eu não sou agronegócio, a gente não é agronegócio. O agronegócio não é uma modalidade de produção. O agronegócio é todo o sistema que envolve a agricultura, a pecuária. E não vão negar que o agronegócio é muito perverso. O agronegócio é. Então, quando a gente fala que o agronegócio é perverso, a gente não está falando que o grande produtor ele é perverso, a gente não está falando do fulano nem do ciclano, a gente está falando de um sistema que é perverso. Quem já produziu leite, né, sabe que é um produto que está ali, se você não entregar hoje, você vai ter que jogar fora, porque amanhã ele já perdeu, né? Tem os tanques aí de expansão, nós vamos ver, mas se eu não tiver para quem entregar meu leite hoje, aquele produto
perdeu todo o valor dele, perdeu a importância dele e o retorno que ele vai dar para todo o investimento que a gente fez. Né? Café dá para você esperar, às vezes, né? Dá para esperar, mas o leite não dá. O boi, você está com o boi no pasto e você começa a faltar o alimento no pasto e não tem preço, você é obrigado a entregar para o preço que tiver. Os insumos que a gente compra, o preço deles, você não tem poder nenhum de negociação com os insumos. Você pode negociar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, diminuir o lucro do vendedor, ou ganhar um pouquinho no lucro, mas que poder que a gente tem? Pelo menos acho que aqui não tem ninguém que tem poder. Se tiver, a gente, né, pede uma ajuda aí. Mas que poder que a gente tem de definir o preço dos nossos produtos? Que poder que a gente tem disso? A não ser nas pequenas negociações. Isso é o agronegócio. Falar que isso é justo, não é? Eu lembro que o preço da carne, ele estava há 2 anos atrás, a roupa do boi estava R$320. Estava uma maravilha, né? R$320 a roupa do boi era tudo que todo mundo queria. Aí começou a cair o preço da roupa. Você ia lá no supermercado, o preço da carne estava quietinho lá, tranquilão. O pessoal, peraí, o preço da roupa caiu, por que o preço da carne continua no mesmo valor? Para onde que está indo isso? Não é? É perverso. E quem estava ganhando essa gordura ali é quem não sofre problema de geada, é quem não sofre problema de praga, de ataque de cigarrinho, é quem não sofre problema de qualquer outro problema de intempérie ou chuva de pedra. Você está ali com um cafezal que está, nossa, esse ano eu vou tirar a barriga da miséria. Passa uma chuva de pedra ali da noite para o dia, você colocou-se inteirinho na miséria. Mas na hora de balizar os preços, na hora do mercado regularizar os preços, que força que a gente tem nisso? E a palavra fala agronegócio, negócio. Quem é negócio? Negócio é quem negocia, quem define as regras do mercado. A gente define essas regras. Assim, aqui em Poço Fundo a gente tem um privilégio de ter a Cocaminas, a Copfam, que trabalha com Fair Trade, que é mercado justo e solidário, que eu tenho assim maior carinho por isso, porque a gente no ano de 2000, quando a gente ouviu a primeira vez falar em mercado justo e solidário, foi o professor Sérgio Pedini, né, que estava lá na Escola Agrotécnica Federal de Machado, da Escola Agrotécnica Federal de Machado, né? E o Sérgio Pedini, ele chegou e falou para mim: Renato, vamos fazer um evento aqui internacional sobre Fair Trade. Eu falei: o que é Fair Trade? Ele falou: a tradução mais próxima disso é justo e solidário. Eu falei: é bacana, né? Justo e solidário, mercado justo e solidário. Foi o que a gente sempre quis, sempre lutou, sempre sonhou, o mercado justo e solidário. Todos os elos da cadeia produtiva, eles contribuem com a mesma intensidade, ou eles ganham com a mesma
eles distribuem os benefícios de todos os elos da cadeia equilibradamente. Eu não sei se é, né, não sei se é tão assim, né, Joris? Mas se até hoje é assim. Mas no ano de 2000, quando a gente fez aquele fórum, a gente tinha assim a melhor das expectativas, e eu acredito que ela cumpriu um pouco o seu papel aqui em Poço Fundo com a Copfam e a Cocaminas. Mas as outras cadeias, elas são muito injustas e são muito perversas. E principalmente com a agricultura familiar. Principalmente com a agricultura familiar. Porque a agricultura familiar, ela tem a menor capacidade de negociar, de conseguir os benefícios para se sustentar. Os grandes produtores, que a gente chama de agronegócio, mas acho que não chega a sintetizar eles como agronegócio, a gente tem esses grandes produções e essas grandes empresas. Aí quando vai para uma empresa, numa estrutura, que eles têm a bancada do Congresso que trabalha para conseguir benefícios para eles, né? Tem a bancada do agronegócio lá no Congresso, e eles estão amparados lá, né? Eles conseguem benefícios que o pequeno não consegue. E aqui em Poço Fundo não tem grande. Em Poço Fundo não tem, né? Talvez Machado tenha uns maiorzinhos, mas com esse poder tem, né? Mas a gente precisa ter clareza que a organização e esse momento aqui que a Prefeitura de Poço Fundo está trazendo é um momento para isso. É um momento para as pessoas se encontrarem, para as pessoas trocarem experiências, para as pessoas fazerem bons negócios, para as pessoas se antenarem. E isso é muito importante. E isso é essencial. Bem, gente, e de forma nenhuma a gente está querendo demonizar o agronegócio. E não é isso, não é o objetivo. A gente está querendo, o objetivo nosso é simplesmente esclarecer, né, o que é uma coisa e o que é outra. Né? Ninguém duvida, né, que os bilhões que o agronegócio movimenta, eles contribuem muito para o nosso comércio exterior. E ninguém questiona que a balança comercial do país é importante para a balança comercial do país, né, que esses bilhões que são movimentados pelo agronegócio para a balança comercial do Brasil. Ninguém questiona isso, de forma nenhuma. Tá? E para a gente, né, isso é extremamente importante para o país com toda a vocação agrícola que a gente tem. Então, sem querer negar, não é valorizar uma coisa, não implica em demonizar a outra. Né? As grandes produções, os grandes empreendimentos agrícolas, os grandes produtores de gado, os grandes produtores de soja que a gente tem, né? Eles têm um papel no desenvolvimento do nosso país. Mas a agricultura familiar, ela tem um papel que eu acho que é mais importante do que esse de contribuir para a balança comercial do país. A agricultura familiar, ela tem um papel que contribui para o equilíbrio social do nosso país.
E o equilíbrio social é muito mais importante que a balança comercial. Mais importante não, né? Mas é mais urgente que a balança comercial do nosso país. Gente, a agricultura familiar, eu tirei essa frase aí, ela fala que, embora não possua o glamour das imagens das grandes colhedeiras jorrando grãos e armazenando-os em gigantescos silos, é quem produz mais de 65% de tudo que vai para a mesa de cada brasileiro. Tem gente que fala que é 50, tem gente que fala que é 65, né? Mas é. Então, 65% dos produtos que está na mesa diária de todo brasileiro, ela vem da agricultura familiar. Né? E a gente não vê, né, essas imagens. O agro é pop, né? Com aquelas colhedeiras, aquelas imagens fantásticas aí da produção da monocultura, né? Mas a gente não pode esquecer também, né, que a agricultura familiar, ela é mais sustentável com relação ao solo e ao meio ambiente. Gente, ninguém duvida disso. Né, as grandes monoculturas, elas têm uma perda do equilíbrio do ambiental muito grande. A perda da diversidade e do meio ambiente, os danos que causam ao meio ambiente. E que se perde em escala de quantidade, né, de produção por hectare, a gente ganha em diversidade e equilíbrio ambiental. E é outra coisa, gente, que não é discurso de sonhador. Né? Até então a gente tinha assim uma visão de que quando se fala de meio ambiente, de preservação, de diversidade, a gente via isso como um romantismo, né? Coisa de gente sonhadora. E a gente está vendo que o tempo está encurtando cada vez mais para que a gente possa chegar no nosso equilíbrio, ou manter o nosso equilíbrio, até da produção agrícola. A gente está vendo esses temporais, essas mudanças de clima, essas mudanças de ambiente, essas imagens chocantes que a gente vê na internet, a gente vê na televisão. Isso são coisas que estão acontecendo já. E é urgente que a gente pense nesse meio ambiente. E tem formas de produzir em conformidade com as demandas de ambientais que a gente tem. Né? E essa questão, né, a gente, em produção de gado, né, hoje está se falando em sistema silvopastoril, agroflorestal. Coisa bacana que é isso, né, meus alunos de Forraia? A gente está vendo o que o meio acadêmico condenava há 20 anos atrás. Eu falo para o pessoal que há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com pastagem, era condenado, você tinha que cortar a árvore de pastagem. Pastagem só servia para competir com a planta em luz, água, né, e produzir sombra. E hoje o meio acadêmico já reconhece a importância que é para o bem-estar animal, em primeiro lugar. O animal que está com bem-estar, ele produz mais, ele ganha mais peso. Mesmo que eu perca um pouquinho de produção por causa da área que as árvores estão, mesmo que naqueles lugares sombreados
eu tenho uma pequena redução de produção de capim ali, mas o bem-estar que o animal está, ele vai produzir mais leite, ele vai produzir mais carne, e ele vai compensar qualquer perda que possa ter tido em folhas que estão ali. Só que, outra coisa que já foi identificado é que a árvore crescendo na pastagem, ela vai lá no fundo, as raízes dela vai lá no fundo do solo buscar nutrientes que estão lá para produzir as folhas, fazer fotossíntese, e essas folhas depois vão voltar para a terra na forma de matéria orgânica. Então ela traz elementos lá das camadas mais profundas do solo e retorna para as camadas superficiais, que o capim vai beneficiar disso. Né? Então não é aquilo que se acreditava há 20 anos atrás. E já é um consenso muito grande com relação a isso. Outra questão, né, que o pessoal fala, a gente precisa ampliar as áreas de agricultura para matar a fome do mundo, gente. As áreas que tem aí dá e sobra para matar a fome do mundo inteirinho. Muito mais do que tem hoje. O problema é na distribuição dessa produção agropecuária que existe, é ela que é mal feita, o que se perde de alimento no mundo, o que se deixa de distribuir, se fosse distribuído equilibradamente, não tinha necessidade de ter mais produção, e a má utilização da agricultura, a má utilização da pecuária. De 70% a 80% das áreas de pastagem do Brasil estão degradadas. 70% a 80% elas são degradadas. Só essas áreas de pastagem degradada que tem aí dava para produzir alimento de forma absurda, só passando a tratar de forma técnica e eficiente e aplicando as tecnologias que tem. E não precisa ser a tecnologia de ponta de última geração. É só corrigir o que está de errado aí. Bem, aqui a gente tem, eu quis trazer também, uma lei que está na nossa Carta Magna, né, Vladimir? O Vladimir gosta muito de falar da Carta Magna, né? E essa lei aí é a lei que define o que é agricultura familiar. Né? A agricultura familiar, para efeito dessa lei, a lei número 11.326, que estabelece as diretrizes para a formulação de políticas nacional de agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais. O importante é que essa lei aqui, ela é utilizada para definir as políticas públicas que vão ser aplicadas na agricultura familiar. Então, quem se enquadra nessa lei, precisa se enquadrar nessa lei para ser considerado agricultor familiar, para que possa receber os benefícios que serão produzidos pelos investimentos governamentais e que tem muitos editais que saem aí e que contemplam a agricultura familiar. Só que, volto a dizer, né, ela precisa enquadrar dentro desses critérios aí. Né? Para efeito desse critério, ela tem que ser uma área maior de 4 módulos fiscais, cada estado tem uma dimensão de módulo fiscal, que ela utilize predominantemente a mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento e empreendimento. Predominantemente. Então a agricultura familiar, ela pode contratar pessoas para trabalhar lá. Ela pode ter outras pessoas trabalhando, mas ela tem que ser predominantemente da família. A maior parte dos recursos humanos dela tem que ser da família. Tem a renda familiar predominantemente originária da atividade econômica vinculada ao próprio estabelecimento e empreendimento. Então a renda tem que ser predominantemente. A pessoa pode ter outra renda? Pode, mas a renda da família predominantemente tem que ser do empreendimento, da propriedade rural ou da atividade rural.
Venha percentual mínimo de renda familiar originada da atividade econômica do seu estabelecimento ou empreendimento na forma definida pelo Poder Executivo. Complementando o que eu falei. Dirija seu estabelecimento ou empreendimento com a sua família. A gestão da propriedade tem que ser feita pela família. O dispositivo no inciso 1 do caput desse artigo não se aplica quando se trata de condomínio rural ou outras formas coletivas de propriedade, né, desde que a fração ideal para a propriedade não ultrapasse 4 módulos fiscais. Ela também contempla outros segmentos rurais aí, que são silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores, povos indígenas e integrantes das comunidades remanescentes de quilombos. Bem, outro comentário também, né, é quanto a essa questão das duas formas que são tratadas na agricultura. Então a gente tira a palavra agronegócio e a gente usa a palavra agricultura empresarial, que são coisas distintas. Então o agronegócio é tudo que está ali, né? A gente vê a Comercial Ferreira que está aí, né, trabalhando aqui com o stand aqui na Feira do Café. Ela faz parte do agronegócio. Porque você vai lá, ela vende adubo, ela vende enxada, ela vende prega, vende todos os insumos que a gente precisa. Não precisa vender todos não, pode vender alguns. Então, a gente precisa diferenciar uma coisa: o que é agronegócio e o que é agricultura empresarial. O quilombola, ele é agronegócio. Vamos pensar nos quilombolas. Quilombolas são aquelas comunidades que são descendentes dos escravos que fugiram lá na época da escravatura e foram viver em locais de difícil acesso e que mantêm a tradição até hoje, vivem lá até hoje, geração após geração. E lá nas localidades quilombolas lá, né, eles estão bem isolados das atividades, dos outros, do nosso negócio típico da agricultura. Eles trabalham, né, porque os nossos escravos que vieram da África, a maioria eram povos nômades que viviam em acampamentos. E eles passaram a viver lá na África, e eles foram presos, trazidos para cá, e hoje eles trabalham lá da forma como eles viviam lá na África antes deles serem trazidos para cá. Então eles vivem da forma mais natural possível, mas eles são agronegócio. Eles fazem parte do agronegócio, porque eles produzem, eles vendem, eles compram produtos, né, e eles estão lá. Os povos originários com as produções deles. Bem, aí eu só trouxe aqui para... Eu sei que está todo mundo muito ansioso, né, com essa perspectiva da agricultura e da cafeicultura para o ano que vem, né, para esse ano, para o ano que vem. E o mercado sempre foi uma caixinha de surpresa, né? A gente tinha toda a perspectiva, como tinha 2 anos atrás, né, da pecuária de corte, né? A China está comprando carne do Brasil e vai reduzir preço nunca, né? E hoje a gente está aí com essa situação que a gente está passando. E hoje as perspectivas, né, de café, quem pode dar uma orientação são os órgãos que fazem avaliação, que tem o controle, que tem os dados para poder dar um direcionamento de qual a perspectiva do mercado daqui para frente. Eu acredito que o pessoal aí das cooperativas, eles devem estar muito mais por dentro que eu, com certeza, né? Eu só trouxe por uma questão que eu sei que é uma demanda, uma ansiedade, um momento
que as pessoas estão numa expectativa de como que vai reagir os preços do café para o próximo ano. E a Conab, ela apresentou um relatório há pouco tempo, que é o dado mais confiável que eu vi, né? Eles fizeram esse levantamento em agosto, e que na safra, não sei se já tem outros levantamentos mais completos, né? Mas que a safra de 2023, ela seria um ciclo de baixa produtividade, né? De baixa bienalidade, né? Que a gente sabe que a produção do café ela é bienal, né? Tem um ano que ele produz mais, tem um ano menos, outro ano mais, outro ano menos. Mas em função das condições climáticas que tiveram aí, deu umas alterações nessas produções de café, né? Então na safra de 2023, ela seria caracterizada pelo ciclo da baixa bienalidade, e a terceira estimativa para a produção cafeeira no país, com mais de 95% da safra colhida em final de agosto, sinaliza um crescimento de 6,8% na produção de café para esse ano, ou 3.440,5 mil sacas de café beneficiadas para um volume de 54.360,6 mil sacas, relativamente à safra de 2022, comparado com a 2022. Então a safra desse ano, até os levantamentos, né, da Conab, ela teria 3.445, na verdade é 3.445.000 sacos de café. O mais, né? Comparado com a baixa principal, e isso aí, gente, foi essa safra de 2022, ela seria uma bienalidade positiva, mas ela foi penalizada por todas aquelas adversidades climáticas que a gente teve, né? Que aquela seca, problemas que teve de pegamento de café, teve problemas de geada e todas aquelas condições adversas que fizeram com que a safra de 2022 ela não tivesse a característica que estava sendo esperado dela. Em contrapartida, esse ano a gente teve o contrário. Era uma perspectiva de safra de baixa produção, ela compensou pelas condições perfeitas ou ótimas que teve principalmente pluviométricas do ano passado. Só que, né, o que é perverso aí são as chuvas de pedra, né? Porque quando você tem a chuva de pedra, ela é muito localizada. Então, às vezes, para umas pessoas, ela passa uma chuva de pedra ali e ela perde toda a safra dela do outro ano, e de 2 anos fica comprometida, sendo que o vizinho dela, do outro lado da cerca ali, não passou a chuva de pedra e está com as condições ótimas para a produção dele. Em Minas Gerais, nós vamos ter um aumento de 28,8% em comparação ao volume total colhido na safra anterior, justificado pelo aumento de 6,5% na área em produção, pelo ganho de 21% na produtividade, principalmente pelas melhores condições das lavouras após as últimas safras, caracterizadas pelas adversidades aí. Gente, eu estou falando de café aqui, porque é a festa do café, mas eu não sou especialista em café, não. Tá? Quem tiver quiser corrigir esses dados aí, ó, fica à vontade. Tá? Não vou. Isso aqui é uma roda de conversa. Perspectiva da Conab de café, com a participação do café arábica, né, que é o café da nossa região aqui. Com a participação de 70,2% da produção de café no país para a atual safra, estima-se que seja colhido 38,16 milhões de sacas. O resultado representa
crescimento de 16,6% sobre a safra de 2022. Tal crescimento se deve ao incremento de 2,4% na área em produção, aliado ao ganho estimado de 3,9% na produtividade, pelas condições climáticas mais favoráveis em relação às últimas duas safras, e da expectativa para uma retomada da produção do principal estado cafeicultor do país, Minas Gerais, que impactou positivamente a perspectiva nacional, mesmo com os efeitos da bienalidade negativa sobre muitas das regiões produtoras. Nesse levantamento, observa-se ganhos de produtividade em Minas Gerais e São Paulo. Agora, já o Conilon lá no Espírito Santo, né, que é o café típico do Espírito Santo, as variedades que são cultivadas no Espírito Santo, ele teve um caminho contrário do nosso café, que a produção do Conilon estimada em 16,2 milhões de sacas é 11% abaixo da safra de 2022. Esse resultado se deve, sobretudo, à redução de 10,8% na produtividade, reflexo das condições climáticas adversas registradas no principal estado produtor Espírito Santo, que impactou partes das lavouras, principalmente em fases iniciais do ciclo. Então, lá no Espírito Santo, teve um caminho contrário do nosso pelas condições climáticas que não foram favoráveis. Bem, então, aí a gente tem as perspectivas para o Espírito Santo, para São Paulo também, né, crescimento de 14,7% e esse ano. Isso aí não é perspectiva não, isso aí é o que está acontecendo mesmo, né, em comparação aos resultados obtidos em 2022. Então, só para fazer uma ilustração, né, dessas questões relacionadas com o agronegócio do café. Então, gente, quem vai definir o preço do café não é fulano nem ciclano. Quem vai definir o preço do café é isso que a Conab apresentou aí. Olha, a gente tem um mercado que quer consumir, a gente tem os produtores que querem comercializar e que querem vender produto, e vai ter que negociar. E vai ter que ter um ponto de equilíbrio para isso. Então, não existe responsável pela lei da oferta e procura. Quer dizer, existem contingências, né, que foram desenvolvidas por investimentos na cultura do café, maior produção, problemas climáticos e todos esses fatores. Olha, vocês viram a diferença do arábica e do Conilon, em Minas e Espírito Santo. A gente teve um caminho totalmente divergente de dois estados. Então, para ilustrar, né, eu trouxe isso aí para a gente ilustrar um pouquinho de como que funciona esse agronegócio. Se a gente tivesse mais tempo, eu tinha pensado da gente fazer, né, uma análise, né, das condições, mas o tempo agora está... Eu acabei falando mais do que eu estava planejado, né, mas a gente fazer uma análise dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças que a gente está encontrando. Mas essa a gente chama de FOFA, né, que é uma metodologia que a gente utiliza para a gente buscar uma reflexão da nossa atividade, o entendimento de como que ela está funcionando, quais são as perspectivas de futuro e como que a gente pode intervir para melhorar essa atividade. Tá? Então, nessa FOFA, né, e essa SWOT, que é em inglês o termo, é uma metodologia
que foi adotada aqui no Brasil com o nome de FOFA, porque ela fala dos pontos fortes, das oportunidades, dos pontos fracos e das ameaças que tem a atividade. Então, é importante a gente fazer uma reflexão de todos os pontos fortes que a gente tem para a atividade, para a gente entender que a gente tem a força. Quais são os pontos fortes da cafeicultura aqui em Poço Fundo? O que ela tem que fortalece e que ela dá perspectiva de que vale a pena a gente trabalhar e vale a pena a gente adotar essa agricultura, essa cafeicultura. Então, a gente analisar, esgotar todos os pontos fortes. Por que Poço Fundo tem de forte? As montanhas de Poço Fundo é um ponto forte, que dá café de melhor qualidade, né? As montanhas lá da Jacutinga, lá dos Coati, né? Que dá café de bebida boa, mas todas as montanhas de Poço Fundo, né? E quais seriam os pontos fracos de vulnerabilidade que a gente tem? O que está amarrando para que a gente não tenha condições melhores de produzir, de rendimentos e de lucro e de benefício para o produtor? Quais são as oportunidades que tem? Que oportunidades que a gente tem para melhorar o desempenho da nossa atividade? Então a gente parar, refletir, analisar quais são as perspectivas de oportunidades que a gente tem. E quais são as ameaças? Quais são as ameaças que a gente tem? Quem que ameaça a cafeicultura de Poço Fundo? O que ameaça? E isso aí é um exercício que é muito importante, muito interessante, né, e que a gente precisa praticar, analisar, para a gente melhorar cada dia mais. Para que as cooperativas, né, que fazem um trabalho muito importante para a cafeicultura, não tem dúvida nenhuma disso, né, e buscar caminhos e buscar alternativas. E eu acho que aqui nessa feira, né, eu acho que a gente podia ver uma forma de sair com um documento aqui para buscar soluções e buscar alternativas para fortalecer a nossa cafeicultura. Perspectivas para a agricultura familiar. Perspectivas para o fortalecimento da nossa agricultura familiar. Porque a agricultura empresarial, até uma bancada do Congresso inteirinha trabalhando para eles lá diariamente, diuturnamente. Os criadores de gado para exportação para a China, eles estão cheios de deputados lá, definindo regras, definindo o jogo, para que eles possam cada dia ficar mais forte. E a gente, o que a gente tem? Queria passar a palavra para vocês, né?